Quando a presença enche a sua casa, quinto dia, o amor é com firmeza. Quero que você saiba que o amor de Deus realmente produz mudança. É como se você tomasse sol, pegasse um bronzeado e não pudesse fazer nada sobre isso, porque o sol causa uma mudança na cor da sua pele. E a mudança acontece sem esforço, não requer trabalho de sua parte e nem sua força de vontade. Assim também acontece quando você se expõe ao amor de Deus. As mudanças são inevitáveis. Você ficará mais saudável, mais estável, com a mente mais aguçada, e sua vida será coberta das bênçãos do céu e do fluir do Espírito. Todos precisamos andar em amor, mas um dos maiores problemas que temos nesse sentido é que os crentes estão tão focados em andar em amor que se esquecem de que isso precisa ser feito com discernimento e sabedoria. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Filipenses 1:9. Paulo orou para que Deus fizesse com que o seu amor abundasse cada vez mais em conhecimento e em todo discernimento. A palavra percepção, usada aqui, significa discernimento. Em Mateus 10:16, Jesus disse que precisamos ser astutos como as cobras e simples como as pombas. Deus quer que você seja sábio e também amoroso. O amor precisa ser com discernimento. Às vezes, olho para algumas respostas ao amor nos relacionamentos humanos e me pergunto por que não são respostas positivas. Vejo, por exemplo, pais que amam seu filho adolescente com amor verdadeiro, mas mesmo assim o filho parece não se importar. Certamente há algo errado nesse amor. Talvez ainda queiram controlar o filho ou o veem como se fosse criança. Chega-se um momento em que é preciso deixar os filhos aprenderem a lidar com as consequências de suas ações. O pai do filho pródigo não lhe disse: "Ah, por favor, não vá embora. Eu compro mais ouro ou o que você quiser, mas por favor, não vá." O pai não fez isso. Embora realmente amasse seu filho, ele o deixou ir. É um fato que o verdadeiro amor vai liberar seu filho para enfrentar as consequências de suas escolhas. E quando o rapaz voltou para casa, depois de experimentar as consequências de suas escolhas, ele voltou amando mais seu pai e sentindo mais respeito por ele. Por quê? Porque na sua volta, ele realmente sentiu o quanto era amado. Portanto, um amor forte não causará separação entre pais e filhos, mas um amor fraco ou um amor que brota da insegurança e do desejo de controlar os outros vai afastar os filhos. Amor com discernimento. Como cristãos, somos pessoas verdadeiramente amorosas e perdoadoras. Não retemos amargura em nosso coração. O problema é que algumas pessoas perdoam sem sabedoria. Você precisa perdoar as pessoas, mas também precisa deixá-las enfrentar as consequências de seus atos. Há pessoas que vêm pedir a ajuda da igreja, mas algumas vezes descobrimos que estavam nos enganando. Quando isso acontece, eu não ajudo. E então me exortam a ser mais amoroso. Eu sou amoroso, mas não posso apoiar pessoas enganadoras a continuar enganando. Quando roubam de mim, eu perdoo e esqueço o assunto. Porém, quando roubam da igreja, não posso agir assim, pois nesse caso não seria amor, mas conivência. Nesses dias, eu me posicionei sobre o momento político e muitos me criticaram e até me ofenderam. Eu já perdoei e me esqueci. Contudo, aqueles que insistem em me contradizer para desviar os irmãos rapidamente descobrem a minha firmeza. Mas Jesus não disse no Sermão da Montanha que se alguém nos der um tapa do lado direito, devemos dar o outro? E depois, num segundo exemplo, o Senhor não disse que se alguém nos obrigar a andar uma milha, devemos ir com ele duas? Infelizmente, essas instruções do Senhor têm sido muito mal interpretadas. Uma pessoa destra não consegue dar um tapa na face direita de um opositor, a não ser que o faça com as costas da mão. Bater com as costas das mãos era uma forma de desafiar uma pessoa nos dias antigos. No tempo de Jesus, isso significava: eu desafio a lutar contra mim. Então, o Senhor Jesus está se referindo à eventualidade das pessoas o desafiarem a lutar. Nesse caso, não deixe que as ações das pessoas determinem como você vai reagir. Não deixe que elas controlem você. Só porque alguém o desafiou, não significa que você deve aceitar o desafio. O que o Senhor está dizendo é: assuma o controle de suas ações. Não seja uma pessoa que reage. Seja uma pessoa que age por sua própria iniciativa e não em reação a algo que foi feito contra você. Escolha como você quer agir. Não deixe que as decisões de outras pessoas o afetem. Ninguém pode deixá-lo com raiva. Não dê esse poder a ninguém. No outro exemplo, Jesus disse: se alguém te obrigar a andar uma milha, vá com ele duas. Naqueles dias, os romanos governavam Israel, porque haviam conquistado o país. E o governo romano sobre Israel tinha uma lei que autorizava um soldado romano a obrigar qualquer israelense a carregar sua carga. Mas isso só era permitido por uma milha. Então, quando um soldado romano obrigava um israelita a carregar sua carga por uma milha, ele não tinha escolha. Assim, Jesus disse: se alguém te obrigar a andar uma milha, surpreenda-o.
Quando você tiver feito a primeira milha, diga a ele que você ainda carregará a carga por mais outra milha. Nesse momento, o romano não tinha mais o poder, mas você é que estaria no controle. Essa atitude o coloca no comando. Jesus está dizendo que não devemos permitir que as ações das pessoas nos afetem, mas há uma diferença entre alguém me agredir e agredir minha família ou a igreja. Se fazem algo contra mim, a resposta é dar a outra face e perdoar. Mas se alguém tenta fazer algo com minha esposa ou minhas filhas, pode ter certeza de que eu não ficarei parado dando a outra face. É esse discernimento que falta a algumas pessoas. Se alguém fizer algo errado com você, não reaja, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. No entanto, como igreja, como sociedade, como família, você não deve dar a outra face. Não adianta ficar aí sem fazer nada e dizer que isso é amor. Não é. Você é bom ou bonzinho? É um problema quando, em vez de andar em amor, estamos andando com medo e covardia com rótulo de amor. Uma das piores coisas é confundir ser bom com ser bonzinho. Se não está claro para você, entenda que o bonzinho é aquele que faz de tudo para ficar bem com todos o tempo todo. Jesus não era bonzinho. Os cristãos sempre pensam que Jesus era apenas um cara bonzinho, mas ele não é assim. Se você realmente quer ser como Jesus, haverá momentos em que ele lhe dirá para ter coragem. Levante-se e levantar-se e se posicionar. Numa ocasião, Jesus foi convidado para pregar em uma sinagoga, e enquanto estava lá, vendo uma mulher que estava curvada por 18 anos, ele a curou. Você sabe o que o fariseu, que era o pastor da mulher, o chefe da sinagoga, fez? A Bíblia diz que esse líder falou à multidão: venham para serem curados em outro dia, porque ele não teve coragem de falar diretamente com Jesus. Não se esqueça de que Jesus era o pregador convidado naquele dia, e aquela mulher era membro da sinagoga que estava debaixo daquele líder. Jesus não disse: sinto muito, não queria trazer nenhum constrangimento. Às vezes eu não consigo me segurar, mas prometo que vou me comportar da próxima vez. Pessoal, me desculpem, eu deveria ter falado primeiro com o líder da sinagoga. Não foi isso que o Senhor Jesus disse. Jesus respondeu: hipócritas. Essa é a lição que faltou no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Lucas 13, do 15 ao 17. Jesus era bom, mas não era bonzinho. Ele é amoroso, compassivo, mas também poderoso e bom. Ele é o verdadeiro pastor. O pastor segura a vara não para bater nas ovelhas, mas para protegê-las. Se um lobo vem, é contra ele que a vara deve ser usada. Jesus não era bonzinho, mas era uma pessoa amorosa. Quando o leproso veio, o Senhor foi muito doce com ele. Ele era amável com as crianças, mas não tinha tempo a perder com hipócritas que tinham atitude do tipo: conheço bem a Bíblia, sou mais santo do que você. Jesus nunca chamou uma prostituta de hipócrita ou um cobrador de impostos de cobra venenosa, mas chamou os fariseus de raça de víboras. Esse é o Jesus da Bíblia. Jesus é o que nós queremos, o Jesus da Bíblia. Nosso coração deseja um herói. Há um herói em cada um de nós, homens. Homens, não percam sua masculinidade. Quanto mais cheios do espírito, mais masculino nós nos tornamos. Ouça com atenção. Ser homem é uma questão de nascimento, mas agir como homem é uma escolha, é uma questão de escolha. E você pode decidir hoje. Vou lhe dar outro exemplo em que Jesus foi convidado por um fariseu para jantar. Ele nunca insultou as prostitutas e os cobradores de impostos, mas falou com dureza com os fariseus, porque eles eram um obstáculo para o bem do rebanho de Deus, que ele veio para salvar. Preste atenção. Se você atrapalhar, você forçará Jesus a agir, porque ele ama as ovelhas. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. Lucas 11, do 37 ao 38. Os fariseus lavaram as mãos e os pés para mostrar que estavam limpos, e Jesus propositalmente se recusou a se lavar. Jesus olhou para o fariseu e disse: vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Lucas 11, 39. Aquele cara era o anfitrião. Jesus havia sido convidado para o jantar. Uau, eu amo Jesus. Ele é o homem dos homens. Insensatos. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola dos que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas.
Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como sepulcros invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Lucas 11, do 40 ao 46. O doutor da lei disse que também estava ofendido com Jesus, mas o Senhor, em vez de pedir desculpa, deu-lhes mais uma porretada. Jesus amava os fariseus, Jesus amava os doutores da lei, mas em seu orgulho e arrogância, eles eram um obstáculo para a obra de Deus. O Senhor sabe distinguir a ovelha de lobos. É como se um pastor dissesse: devo mostrar amor à criação de Deus e, portanto, também a este lobo. E assim ele põe em perigo o seu rebanho de ovelhas. Onde está o amor pelas ovelhas? Não podemos tratar os lobos como tratamos as ovelhas. Nós, lobos, nos lobos, damos uma porretada com vara. Mas quantos de nós faríamos isso num jantar para o qual fomos convidados? O amor precisa ter a firmeza devida. Amor com firmeza. Certa vez, Paulo estava pregando ao governador de uma ilha e apareceu um mágico chamado Elimas, que começou a resistir ao apóstolo. Esse homem era um mago e até seu nome era falso, porque seu nome hebraico era Bar Jesus, que significa filho de Jesus. Paulo estava falando com o procônsul, Sérgio Paulo, um homem inteligente, que chamou Barnabé e Paulo para ouvir a palavra de Deus. Mas o mago Elimas estava tentando distrair o procônsul da fé. A palavra de Deus diz, então, que Paulo, cheio do Espírito, falou com ele. Veja bem que ele foi movido pelo Espírito. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Atos 13, do 9 ao 12. Aquele homem queria impedir a pregação do evangelho. Paulo o chamou de filho do diabo e lhe disse: Eis que agora a mão do Senhor está sobre você, e você ficará cego. Paulo diz tudo isso cheio do Espírito Santo. Quando vou a alguns lugares sozinho para pregar, e há pessoas me atrapalhando, fico me perguntando: será que preciso fazer isso também? Mas sempre há alguém para dizer que a atitude de Paulo não foi amorosa. Entretanto, lembre-se de que ele falou cheio do Espírito. A verdade é que Paulo era parecido com Jesus. O governador precisava ouvir a palavra, e aquele feiticeiro estava obstruindo o caminho. Deus amou tanto o procônsul que removeu todo o obstáculo. E a misericórdia de Deus foi mostrada de qualquer maneira, porque ele ficou cego apenas por um tempo. Uma palavra aos homens. Toda mulher é atraída por um homem de verdade. É por isso que as mulheres se apaixonam por personagens heróicos no cinema. As mulheres simplesmente amam um homem que é altruísta e decidido. Por causa disso, muitas mulheres são atraídas por bad boys e as pessoas não entendem por quê. Eu vou lhe dizer o porquê. Caras maus mostram uma aparência de força e masculinidade. Enquanto isso, os meninos em nossa igreja não pedem, não tomam decisões, apenas dizem que amam Jesus. Obviamente, é terrível se casar ou ter um relacionamento com um bad boy, porque logo elas descobrem que esses caras não são o que pensavam. Na realidade, eles não são realmente viris, apenas fingem. Também não estou encorajando você a ser um bad boy, mas por favor, não seja um homem bonzinho. Homens de Deus são amorosos, gentis, mas também são corajosos, fortes e viris. Quando estava para entrar na terra prometida, Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Precisamos de homens assim. Há momentos em que você precisa colocar o pé no chão, sabendo que ouviu a Deus e não deve permitir que ninguém o impeça. Você é homem. Não há problemas em discutir com a sua esposa. Mas, no fim, quem toma as decisões? Quem assume a responsabilidade? É você, homem. Sempre que você for a um funeral, lembre-se, é tudo culpa de Adão. Mais especificamente, é tudo culpa do silêncio de Adão. Adão foi o único a quem Deus disse qual a árvore evitar, de qual árvore ele não poderia comer. Eva ainda não havia sido criada. Deus havia falado com Adão primeiro. Eva foi criada mais tarde e, portanto, ela não sabia disso, mas Adão deveria ter liderado sua esposa. Adão estava junto quando a serpente falou com sua esposa e mentiu para ela sobre a árvore. A mulher respondeu sem ter um entendimento completo. A serpente falou e ela respondeu. Depois, novamente, falou com ela e ela respondeu. Tudo isso enquanto Adão estava em silêncio.
Ele não estava em outro lugar. Ele estava bem ali, ouvindo a cobra mentindo para sua esposa. E o silêncio de Adão foi se perpetuado ao longo das gerações. Deus estabeleceu que hoje homens cheios do Espírito abrirão a sua boca. Disse que o mal reina porque os homens bons se calam. Ao longo dos anos, aconselhei vários casais que estavam prestes a terminar o casamento, não por causa de adultério, embora essa tenha sido a causa muitas vezes, mas frequentemente era porque as mulheres estavam cansadas do silêncio de Adão. O problema da mulher é que ela fala muito. Sempre que um casal vinha aconselhar comigo, eles se sentavam na minha frente. Eu então olhava para o homem, porque ele é o chefe, o líder. Ele é o sacerdote da família e perguntava: qual é o problema na sua opinião? Em vez de ele me responder, a mulher tomava a frente, falava muito. A certa altura, eu olhava novamente para o marido e dizia: você gostaria de me falar qual o problema na sua opinião? E a esposa começava a falar novamente. Nem sei dizer quantas vezes isso aconteceu. Mas as mulheres são ótimas. Deus as fez inteligentes, embora alguns homens as considerem bonitas e estúpidas. Certa vez, um homem discutiu com sua esposa e disse-lhe: não sei por que Deus fez vocês mulheres tão lindas, mas tão estúpidas. A esposa então respondeu: é simples. Deus nos fez bonitas para que vocês pudessem se casar conosco e nos fez estúpidas para que pudéssemos ter coragem de casar com vocês. Quando o marido não assume suas responsabilidades, mais cedo ou mais tarde, a esposa assumirá, porque o marido sempre deixa que ela decida. Homens, tomem as decisões. Homens e mulheres são iguais, mas Deus fez do homem o cabeça e não a mulher. Deus fez do homem o líder. Então, homem, quando você toma decisões, mesmo que sejam más decisões, você libera poder, libera energia, libera força. Tome decisões. Você é o rei sacerdote da sua casa. Mulher, comece a honrar o seu marido como tal. Sei que há momentos em que você se sente mais inteligente, mas deixe o homem decidir, submeta-se a ele e ore para que Deus encha o seu marido de sabedoria. Não tire a autoridade do homem, não diminua a sua virilidade. Deixe-o tomar as decisões, deixe-o ser o verdadeiro homem com o qual você se casou. Há momentos em que o homem de Deus precisa derrubar as mesas dos cambistas e expulsar aqueles que tentam escravizar outras pessoas enganando-as, porque ele se preocupa com a casa de Deus. Seja esse líder. Amém.